E você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 7, versículo 5. João, capítulo 7, versículo 5. E muito obrigado, Raul, meu querido. Quem aqui já se sentiu desacreditado? Levanta a mão. Quem aqui já sentiu que por melhor que você fosse, ou mais que você se esforçasse, as pessoas que estão perto de você às vezes não te entendem? Quem já sentiu isso? Seja bem-vindo, você é um ser humano e está convivendo com outros seres humanos, porque isso é extremamente normal no meio de seres humanos. Pessoas, muitas vezes, não compreendem pessoas. E a Bíblia é cheia de história de pessoas incompreendidas. Vou dar um exemplo para você. E eu quero dizer isso também para o pessoal que está em casa. Você que está em casa talvez também se sinta assim. A galera da câmera, se quiser focar na câmera mais perto, pode focar, que eu vou tentar ficar aqui nesse quadradinho hoje. Não vou me mexer tanto para o pessoal de casa conseguir ver direitinho. Sabe, nós vemos, por exemplo, o exemplo na Bíblia de Davi. Os irmãos de Davi enxergavam Davi como aquele cara que cuidava das ovelhas, e só isso, tipo, o caçulinha, o irmão mais novo, o pastorzinho de ovelha. O próprio pai de Davi não dava grandes coisas para ele, não acreditava nele. E assim nós vamos ver várias pessoas que foram desacreditadas, ou subestimadas na Bíblia. Em Lucas capítulo 7, versículo 5, desculpa, não é Lucas, é João. João capítulo 7, versículo 5, tem um versículo que podemos ler desde o versículo 3. Uma passagem que eu quase que não tinha notado na Bíblia. E fala a respeito de Jesus. Diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, João 7,3, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se tu fazes estas coisas, olha só, se tu fazes, nós não sabemos se tu faz, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Olha só, galera, aqui nós estamos falando de Jesus. Você sabia que Jesus tinha irmãos? No livro de Marcos, cita até o nome dos irmãos de Jesus. Ele tinha 4 irmãos homens e mais algumas irmãs mulheres. Jesus é filho de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria era casada com um homem chamado José, e depois que Jesus nasceu, eles tiveram vários outros filhos. Então Jesus era, digamos assim, o filho mais velho de uma família que tinha vários irmãos, ok? Beleza. E esses irmãos mais novos que Jesus cresceram ouvindo a mãe contar a história de um anjo que gerou Jesus, que veio e avisou que Deus gerou Jesus. Cresceram ouvindo que ele era uma pessoa especial, que ele foi enviado por Deus. Cresceram vendo Jesus ensinar, quando Jesus começou a pregar em público. Certamente viam a conduta de Jesus, que Jesus era um homem correto. Nós não sabemos o que aconteceu com José, mas ao que tudo indica, José morreu cedo. O pai natural que criou Jesus, o padrasto de Jesus, por assim dizer, o pai dos irmãos de Jesus morreu cedo. E certamente Jesus, como filho mais velho, teve que ocupar o lugar do pai.
Então talvez ele era aquele que corrigia os irmãos. Ó, mano, não faz isso. Tu tem que estudar, tu tem que ir para a escola, tu tem que trabalhar. Ó, te comporta com teus amigos. E eles cresceram vendo Jesus como uma pessoa de respeito, como um homem de Deus. Mas quando Jesus começou o seu ministério, nem mesmo a sua mãe e os seus irmãos concordaram com o que estava acontecendo. E eu posso dizer isso para você com base no que está escrito em Lucas 8:19. Eu não vou ler aqui o texto, mas é um momento em que Jesus está ensinando, e ele está no meio de uma multidão, e os discípulos dizem: mestre, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, e querem falar contigo, vá lá falar com eles. E Jesus se recusa a ir. E Jesus diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Por que Jesus estava falando isso? Ele estava desonrando a mãe e os irmãos? Não, de forma alguma. Você vai ver Jesus, inclusive na hora que ele está morrendo na cruz, honrando a sua mãe, cuidando dela, dizendo para João cuidar dela, tanto que João vai levar ela para casa. Jesus amava a sua mãe e os seus irmãos, mas Jesus sabia por que a mãe e os irmãos estavam chamando ele. A mãe e os irmãos estavam com medo do que ia acontecer com Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a pregar em público, e quando Jesus falava, as multidões se apaixonavam pela pregação de Jesus. Quando Jesus falava, as pessoas começavam a chorar, as pessoas eram tocadas, os pecadores se arrependiam, os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos. Quando Jesus andava pelas ruas, multidões cercavam ele. E isso gerou muitos ciúmes nas autoridades, nos poderosos, nos religiosos da época. E eles sabiam naturalmente qual era o destino de homens como Jesus. O destino de homens como Jesus era a morte. Os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus estavam com medo do que podia acontecer com seu filho e com seu irmão mais velho. Eles estavam com medo que matassem Jesus, porque eles amavam tanto Jesus, que eles queriam impedir Jesus de cumprir a sua missão. Na verdade, eles faziam isso por ignorância, porque eles não entendiam a missão de Jesus. Nem os discípulos entendiam. Você vai ver na noite antes de Jesus ser crucificado, Pedro pegando uma espada e lutando contra os caras que estavam prendendo Jesus, porque Pedro não entendia. Pedro achava que tinha que defender Jesus e impedir ele de morrer na cruz. Naquele momento da história, eles ainda não entendiam que Jesus estava se entregando para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Eles não entendiam o todo, eles apenas olhavam a parte. Mas veja, por que eles não acreditavam em Jesus? Porque o versículo que nós lemos em João 7,5 diz: os seus irmãos não acreditavam nele. Gente, é muito pesado isso, e está na Bíblia. Será que eles duvidavam que Jesus era um bom homem? Será que eles duvidavam que Jesus era um homem de Deus? Será que eles duvidavam que Jesus fazia milagres? Será que eles duvidavam que Jesus orava e tinha comunhão com Deus? Que os ensinamentos de Jesus eram verdadeiros? Não, disso eles não duvidavam, porque era notório, os irmãos viram Jesus fazendo os milagres, os irmãos ouviram a pregação, os irmãos sabiam do caráter de Jesus, irrepreensível, perfeito em tudo, foi tentado em tudo e não caiu em nenhum pecado, era o melhor homem que existiu na face da terra. Não houve antes dele e nem depois dele ninguém tão bom. Então, eles não duvidavam disso, mas do que eles duvidavam? Queridos, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
E eles não acreditavam em Jesus da forma correta. Quando aqui diz que eles não acreditavam nele, está falando que eles não acreditavam no chamado que Jesus tinha, na missão que Jesus tinha e em quem era Jesus. Porque eles olhavam para Jesus da forma errada. Presta bem atenção aqui no que eu vou falar com você. Hoje nós colocamos como tema do culto a palavra sobrenatural. O problema é que às vezes a gente olha para Jesus de uma forma muito natural. Os irmãos olhavam para Jesus de um modo natural. Eles olhavam para Jesus como o humano mais velho, o brother, talvez até o querido, o amado, a figura do pai talvez representada ali nele. Os irmãos olhavam para ele até talvez com respeito, mas não enxergavam Jesus como de fato ele era. Eles estavam limitados, cegos por uma visão de familiaridade, naturalidade. Eles tinham tanto se acostumado com Jesus, que eles olhavam e pensavam: ah, é só Jesus, é só humano fazendo as coisas que o humano sempre faz. Eu gosto muito de um filme que retrata Jesus na sua infância, e tem uma cena que mostra, né, quando um passarinho morre, as crianças estão chorando e Jesus pega o passarinho na mão, e ele solta e o passarinho sai voando. Eu imagino Jesus fazendo pequenos milagres no dia a dia, e eles estavam tão acostumados com aqueles milagres, né? Quando Maria disse para ele transformar água em vinho, e ela estava tão tranquila que ele ia fazer isso, é porque ele já deve ter feito isso em casa várias vezes. Eles estavam acostumados com os milagres, eles estavam acostumados com Jesus. Ah, é só Jesus, esse eu já conheço, é meu mano, é meu brother, é um cara legal. O quê? O Salvador do mundo? Não, daí eu acho que está exagerando, né? Queridos, eles não entendiam quem Jesus era, porque eles tinham inclusive medo que matassem Jesus. Eles não entendiam o poder que Jesus tinha. Jesus tinha o poder inclusive de entregar a sua vida e depois tomá-la de volta. Ele disse numa passagem: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou para depois tomá-la de volta, porque Cristo é o Todo-Poderoso. Ele não é apenas o nosso irmão natural, Ele é sobrenatural, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Todo-Poderoso. Os irmãos, tão acostumados que estavam, haviam esquecido quem Jesus era. E nós vamos ver algo muito semelhante acontecendo quando Jesus vai para a cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré. Se você for lá em Marcos capítulo 6, você vai ver essa passagem. Marcos capítulo 6. Diz assim: tendo Jesus partido dali, ele foi para a sua terra, para a terra dele. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga. E muitas pessoas o ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas que ele fala? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como ele faz esses sinais por suas mãos? Sinais e maravilhas eram milagres. E olha agora o que eles dizem. Versículo 3: por acaso não é esse o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui também entre nós as suas irmãs? E se escandalizaram nele. Olha só, Jesus porém lhes disse: não há profeta que não tenha honra, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não pôde ele fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.
e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, passou a percorrer as aldeias vizinhas e a ensinar. Amém? Olha só, queridos. Qual foi a cidade que menos recebeu milagres de Jesus? Nazaré. A cidade que Jesus cresceu. Ele passou a vida toda ali, a infância, a adolescência, a juventude. Todos conheciam ele, e exatamente porque o conheciam, estavam acostumados e não criam no que ele podia fazer. Sabe? Aqui fala, Jesus, ele diz que não é só com ele, que todos os profetas passaram por isso. Que eles eram respeitados em todo lugar, menos na sua casa, na sua terra. Sabe? Às vezes algumas pessoas de longe me procuram, me pedem conselho. Nossa, como elas valorizam o que a gente fala. Mas às vezes os bem de perto, a gente quase grita pedindo, por favor, me escuta, e as pessoas não querem escutar. Estão acostumados, é só o pastor Dionísio, é só o Raul. O Raul me falou um negócio, o pastor Dionísio me falou a mesma coisa. Eu falei com o Felipe, ele me disse a mesma coisa, a Jordana também, a Thaís, a Iúlica, o Máder, todo mundo me deu o mesmo conselho na igreja. Não, mas não, eu tenho que procurar, porque talvez outra pessoa me dê um conselho diferente, porque eu não quero ouvir o conselho deles, porque é só essa gente aqui. Não se valoriza os homens e mulheres que Deus levantou no meio do povo. Nós estamos vivendo numa época de uma geração que procura conselhos longe, na internet, vai lá e procura o cara que ele viu lá, com uma postagem legal, e quer lá pedir conselho. Eu tenho jovens que eu conheço que pagam para fazer mentoria com pastores que eles nem conhecem, enquanto não tem 10 minutos para sentar com o pastor dele aqui. Sabe por quê? Porque o profeta, ele é honrado em todos os lugares, exceto na sua casa. Talvez esse mesmo cara lá na congregação dele. Sabe qual é que é o problema de você pedir conselho para alguém que está longe? O problema é que você vai conseguir manipular aquela pessoa mais fácil do que você manipula eu, o Raul. Porque a gente não conhece só o que você fala, a gente conhece a sua conduta. Então quando você vem nos falar uma coisa, a gente não ouve só a tua versão, a gente já sabe tudo o que você está vivendo, porque nós estamos te acompanhando no dia a dia. E por isso que a gente tem que ser aconselhado por pessoas que estão próximas de nós, que conhecem a nossa vida. Elas vão poder nos dar um conselho que não seja manipulado pelo enganoso coração que nós temos. Amém? Sério, jovens, se vocês ouvirem os conselhos que nós estamos dando, que Deus está dando através da palavra e também através dos líderes, dos pastores, lá na frente vocês vão dizer, cara, valeu a pena confiar em Deus. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente dá uns conselhos que parecem difíceis na hora. Eu estou apaixonado por aquela pessoa, pastor, é tão bom, é tão legal, é maravilhosa, não sei o quê. E Jesus, Jesus ela não conhece, mas vai conhecer. Depois que namorar comigo, vai conhecer. E daí o que a gente diz? Gente, vai dar tudo errado. Não faz isso não. Está na Bíblia aqui, ó. Julgo desigual. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Quer fazer uma boa coisa? Você gosta dessa pessoa? Traz ela para Jesus, antes de trazer para ti. Talvez conhecendo Jesus, ela mesma se dê conta que não é para ser a pessoa certa para ti. Mas a questão é, tu ama? Ou tu só está interessado em algo? Por que eu estou falando isso hoje? É uma semana depois do Dia dos Namorados. Porque tem gente que esquece que Deus, Ele cumpre toda a sua palavra. E Ele diz que nos daria uma família. Deus não quer te dar um namorado ou uma namorada. Deus quer te dar um esposo ou uma esposa. Alguém que vai estar contigo não só uma noite ou uma semana, mas por toda a vida. Alguém que vai te honrar, que vai te amar, que vai cuidar de ti, que vai ser fiel nos dias bons e nos dias ruins. Por isso que a gente dá conselhos
que parecem difíceis. Claro, tudo que vem fácil vai fácil, gente. O que é bom custa caro. Vocês vão acreditar se eu chegar ali, pegar o meu carro e dizer para ti, Felipe, que custa só R$1.000 e eu estou te vendendo? O que o Felipe vai pensar? Esse carro está podre, está bichado. Se ele está vendendo tão barato, deve estar com dívida, com IPVA atrasado, deve estar com multa, deve estar com carta de busca e apreensão. Se ele está vendendo tão barato, porque o carro não presta. Daí o diabo vem e oferece coisa bem baratinha para nós. Está fácil demais, gente. O que é fácil demais não vem de Deus. Pode ter certeza. O que é bom custa caro. Uma vez eu comprei um tênis por R$30. Quantos dias vocês acham que durou? Deu mais ou menos o que, Thaís? Uma semana? Uma semana, voou a sola longe. Eu fui na loja e a moça me deu garantia. Me deu um outro igual. Mais 4, 5 dias voou a sola de novo. Eu cheguei na loja reclamando. Cheguei lá. Esse pastor é bucho. E a mulher olhou para mim e disse assim: se tu quiser, eu te dou a garantia, mas deixa eu te falar uma coisa. Tu comprou um tênis de R$30. Tu comprou por R$30 e achou que ia ser bom, cara. A menina riu de mim, por eu achar que ia ser bom. Sabe, eu acho que o diabo às vezes ri de nós também. Foi tão fácil e ele achou que ia ser bom. Cara, se ofereceu numa festa, nem te conhecia, te viu a primeira vez, já quis sair contigo, tu achou que ele ia te amar. É assim, o diabo está rindo de nós, que nem a moça da loja riu de mim. No dia eu fiquei com raiva. Mas depois eu ouvi a minha esposa que disse assim: amor, o que é bom custa caro. Sabia que a tua salvação, a tua vida eterna, custou caríssimo? Custou o sangue de Jesus? Você recebe de graça, porque é um presente dado por Deus, mas custou muito caro. Aqui na igreja a gente não está dando nada que é barato. Nós estamos oferecendo gratuitamente algo que é caríssimo. Nós não estamos oferecendo uma graça barata. Nós estamos oferecendo para você um plano que Deus ofereceu, mas que custou muito caro. Mas muitas vezes as pessoas não ouvem as autoridades, não ouvem os profetas, assim como não ouviram Jesus. E muitas vezes a gente vai longe atrás de coisas que parecem boas, quando Deus Todo-Poderoso está a um joelho de distância, a uma oração de distância. E aí você atravessa montanhas, você pega um avião, você vai numa conferência não sei aonde, porque você quer buscar a unção de Deus, você quer buscar um encontro com Deus, quando Deus na verdade Ele está na porta batendo todo dia, e você diz não, porque agora eu quero olhar o Netflix, não, porque agora eu quero trabalhar, não, porque agora eu vou estudar, não, porque agora eu tenho que me comprometer com isso, e você não dá lugar a Deus, mas o Deus sobrenatural está disponível todos os dias. Todos os dias. Sabe? Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquela cidade. Não que Ele não quisesse, mas faltou fé. As pessoas não acreditavam. E eu volto a dizer, elas não estavam duvidando do caráter dele. Sabiam até que ele era um bom profissional. Ele não é o carpinteiro, né? Não é o carpinteiro. Naquela época, carpinteiro era uma boa profissão, gente. Todos os utensílios eram feitos de madeira. Era uma profissão que ganhava bem até na época. Sabia? Um carpinteiro também era um construtor de casas, móveis, utensílios, tudo era feito por carpintaria. Até os objetos de cozinha, todos. Então, ele ser um carpinteiro era uma boa profissão. Hoje em dia, às vezes, não é tanto, né, Felipe? Estou brincando. Não. Hoje não tem tanto status assim. Mas continua sendo uma bênção.
Todas as profissões são maravilhosas na mão de Deus. Hoje em dia também tem muitas pessoas que enxergam Jesus de uma forma parcial. Olha só, alguns veem ele como um profeta. Esses dias eu perguntei para um professor, ele disse assim: eu não acredito em Deus, mas eu admiro Jesus, ele falou. Porque Jesus foi, na minha opinião, o maior filósofo de todos. O maior filósofo. Outros consideram ele um bom pensador, um modelo de ética, um bom homem. Lá no Espiritismo dizem que Jesus é uma alma elevada, uma alma de luz. São visões parciais de Jesus. Jesus, ele é tudo isso, ele é um profeta, é um grande homem, é um filósofo, foi sim um curandeiro, um pensador, um modelo de ética, foi amigo, foi irmão, mas ele não é só isso. Se você enxerga Jesus apenas desta forma, você tem uma visão errada de quem é Jesus. E você precisa conhecer o Cristo, porque ele é muito mais do que isso. Chegou o momento em que Jesus fez um grande milagre. Ele multiplicou o pão para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. No outro dia, aquelas pessoas queriam proclamar Jesus como rei. E Jesus fugiu daquelas pessoas. E quando elas acharam ele do outro lado do mar, elas foram de barco atrás dele, algumas pessoas, não era toda a multidão. Jesus confrontou eles e disse: vocês estão atrás de mim apenas porque eu multipliquei o pão. E aí eles disseram: qual sinal você tem para nós hoje? E ele disse: eu sou o sinal, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse sinal não basta, o pão vivo foi Moisés que nos deu outros sinais. Eles estavam querendo que Jesus desse benefícios terrenos. Se ontem ele deu pão e peixe, hoje ele pode dar outras coisas melhores para nós. Quem sabe uma picanha? Quem sabe um auxílio social? Um Bolsa Família engordado? Quem sabe ele pode distribuir dinheiro para nós? Vamos fazer dele um rei e nunca mais vamos ter que trabalhar, porque agora ele vai fazer pão, peixe e a gente vai comer, vai estar tudo bem. Mas Jesus confronta eles, e Jesus diz: vocês não entenderam nada, eu não sou apenas um supridor, eu não sou apenas um curandeiro, eu não sou apenas alguém que está multiplicando pão e peixe, isso tudo é para chamar a atenção de vocês para algo maior. E aí Jesus começa a confrontar eles, e eles ficam bravos, e eles vão embora. Ao invés de perguntar: quem tu és? Eles vão embora. E aí fica só os 12. E Jesus olha para eles e diz: e vocês? Não vão embora também? E eles olham para Jesus e dizem: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E aí a palavra de Deus não nos diz o contexto, mas eu imagino que é no contexto disso que logo depois Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Mateus 16, porque a cronologia de Mateus e de João não está igual. E João contou coisas que Mateus não contou, tipo isso, por exemplo. Mateus 16, 13, diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? E Filho do Homem a gente sabe que é o jeito que Jesus chamava a Ele mesmo. Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e alguns falam que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu vou parar aqui antes de continuar.
Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você e eu, às vezes, nós somos parecidos com os irmãos de Jesus. Porque nós fomos criados num país que se diz cristão. Você cresceu vendo cruz espalhada por aqui, por ali, Bíblia. Você cresceu ouvindo falar de Jesus, Jesus, Jesus. Talvez você cresceu dentro de uma igreja. Talvez você já ouviu milhares de pregações. Talvez até você já ouviu esta palavra. Inclusive, se tu veio no culto de terça, tu ouviu quase ela, mais ou menos. A pergunta é: quem é Jesus para ti? É um cara lá de uma história que passou? É uma dessas coisas que eu citei antes? Será que ele para você, ele é, só Jesus? Será que você não se acostumou com Jesus? Será que você, de alguma forma, na sua mente limitada, de tanto ouvir falar dele, você acha que já o conhece? Porque eu quero dizer uma coisa: se você e eu, se qualquer um de nós aqui acha que já conhece Jesus plenamente, nós estamos extremamente enganados. Porque Jesus, ele é uma fonte insaciável de conhecimento e sabedoria, e você e eu vamos passar a eternidade inteira para conhecer quem é Cristo. Jesus é muito mais do que você e eu pensamos. E na comunhão com Ele, a cada dia você vai conhecer mais quem Ele é. Mas eu quero dizer que Ele revela alguns aspectos para nós que são importantes. Quem é Jesus para você? Cara, quando eu falo de Jesus, o teu coração devia estremecer, porque Ele é o verbo da vida. Ele é o Filho de Deus. Por meio dele, tudo que existe veio à existência. Todas as coisas foram feitas pela palavra de ordem dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é Jesus para você? E aí Pedro vai dar a resposta que vai encantar os ouvidos de Jesus. Diz assim, versículo 16: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Queridos, vamos parar aqui. Para nós hoje, falar que Jesus é Cristo, Jesus Cristo, parece tão óbvio. Parece para nós até que Cristo é o sobrenome de Jesus. Quem aqui já pensou que Cristo era o sobrenome de Jesus? Quem aqui já pensou isso? Eu pensava nisso quando era criança. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é um título. E mais que isso, Cristo é uma promessa. Quando Deus começou a humanidade e nós nos perdemos, desde Gênesis até o livro de Malaquias, em todo o Antigo Testamento, Deus prometia que um dia enviaria o Cristo. Cristo significa enviado, também significa Salvador. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, você é o cumprimento de todas as profecias. Você é aquele que pisaria a cabeça da serpente. Você é aquele que faria, que seria um renovo de Jacó. Você é o remanescente, você é o filho de Davi, você é o prometido. Você é o servo, o justo, o sofredor. Você é aquele que levaria sobre si as nossas iniquidades, e que o castigo que você vai pagar, vai tirar a nossa culpa. Sabe, ele estava dizendo que Jesus era o Cristo, o prometido, o Messias. Ele está dizendo, você é o ápice de tudo que Deus prometeu. Você é o grande Salvador, e mais que isso, você é filho do próprio Deus. Não como nós, mas você é o Filho único de Deus.
Gente, ele enxergou Jesus como Jesus era, não como um homem normal, não como apenas um espírito, mas como aquele que é todo poderoso, aquele que é sobrenatural. Ele enxergou e deu a Jesus a glória devida. Por isso Pedro andava com Jesus seguro e tranquilo, porque ele sabia quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E aí você vai ver que Jesus vai dizer para Pedro quem Pedro é. Ele vai dizer: agora sim, tu Pedro, tu Simão, a partir de hoje tu és Pedro. Jesus muda o nome dele. E sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe o que isso significa? Quando você entende quem Jesus é, e você confessa a Ele, Deus também sussurra no teu ouvido a identidade que você tem. A sua identidade é revelada. E você pode parar de temer, porque mesmo que venha o inferno, as portas dele não podem contra você. Os discípulos começaram a entender quem era Jesus, mas os irmãos de Jesus ainda não tinham entendido. Sabe quando os irmãos de Jesus vão entender quem Ele é? Lembra que Ele tinha 4 irmãos? Como é que era o nome do primeiro que a gente leu lá em Marcos? Não é esse o carpinteiro? Seus irmãos não se chamam? Tiago era o primeiro. Não está lá? Tiago. E os seus irmãos não acreditavam nele. Então, Tiago não acreditava nele. Quando que os irmãos vão passar a crer em Jesus? Quando Jesus morre na cruz e no terceiro dia Ele ressuscita. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, nem Maria achava que Ele ia ressuscitar. Tanto que Maria foi no túmulo para limpar o corpo, para embalsamar o corpo. Era uma coisa antiga que se fazia para o corpo durar mais tempo, para que quando você fosse visitar o morto, eles visitavam o morto, gente, eles viam o morto. Não é que nem nós que botamos num caixão e enterramos. Eles botavam numa tumba e eles olhavam para o morto. Era assim. Então embalsamar era passar uns produtos para que a pele durasse mais tempo. Era isso que Maria foi fazer. Passar perfume, porque ela estava achando que ia encontrar um cadáver. Mas Maria não encontrou um cadáver, Maria encontrou um túmulo vazio. E quando ela saiu para fora, Jesus estava de pé na porta, não mais com aquele corpo machucado, agora com um corpo glorificado. Jesus estava ali, porque Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas o nosso irmão natural, Ele é sobrenatural. Ele é o Filho do homem, mas Ele é o Filho de Deus, e todo o universo precisa obedecer a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí quando Jesus aparece a Maria, ela deve ter chegado em casa sorrindo, feliz, e Tiago olhou para ela: ué mãe, o que tu está rindo? Ué mãe, tu não foi lá? Tu não estava chorando? Nosso irmão morreu, mãe, o que tu está rindo? Não morreu nada, guri. Sabe de nada, inocente. Teu irmão está vivinho da Silva. Jesus ressuscitou, porque Ele é o Filho de Deus, e nem a morte pode com Ele. E aí então, certamente, Tiago foi correndo lá onde estavam os apóstolos. Porque a partir daí você vai ver no Novo Testamento, no livro de Atos, que Tiago começa a andar junto com os apóstolos. Aquele irmão que não acreditava, quando ele ouve falar do Cristo ressuscitado, ele vai andar com os apóstolos. E eu acho que quando ele chega naquela casa, é justo o momento que Jesus está lá, comendo um pão, comendo um peixe, mostrando a mão furada e dando umas risadas, porque eles não acreditavam. E aí Tiago vê com os próprios olhos, e diz que Jesus apareceu ao todo para 400 pessoas. E certamente os seus irmãos foram parte dessas 400 pessoas.
E você vai ver isso, sabe por quê? Porque Tiago, irmão de Jesus, ele vai dar a partir daí a sua vida pelo Evangelho. Quando Tiago entende quem é Jesus, ele para de ter medo. Ele tinha medo que o seu irmão morresse. Agora, gente, Tiago não tem medo nem de que ele mesmo morra. Tiago não tem mais medo da morte. Tiago enfrenta leões. Tiago enfrenta o próprio Nero. Tiago enfrenta o imperador. Sabe por quê? Porque Tiago não está nem aí para o que vai acontecer com o seu corpo. Porque ele sabe que aquele Deus que ressuscitou o seu irmão vai ressuscitar ele também. Ele não está nem aí porque agora ele entendeu quem Jesus é. Ele não está mais preocupado com o que os outros pensam. Ele não está mais preocupado se vai faltar dinheiro. Ele não está mais preocupado se a guria que ele gosta dele. Ele não está mais preocupado se vai ter um emprego. Ele não está mais nem aí para nada, porque ele agora entendeu quem ele é. Ele é filho de Deus. E Deus que se materializou em forma de homem é o próprio Cristo, a quem ele conhece e vai garantir que tudo dê certo. Nossa, gente, isso é libertador. Eu estou jogando do lado do time que ganha. Eu estou jogando do lado do time que ganha, até quando eu perco, o time ganha. Sabe quando você vai para um jogo, e na partida anterior já teve saldo de gols, você está fazendo a volta, você pode perder por 10-0 que o time ganha ainda. É mais ou menos assim, o saldo de Jesus na cruz foi tão grande, que ainda que a gente perca, a gente ganha. Sempre dá certo. Se você estiver no time de Jesus. E eu quero mostrar isso para você. Convidar é o Apolo que está no piano hoje? É o Apolo? Não. Gabriel, vem tocar um piano para nós, como diz o pastor Paulo. Desculpa, é que eu não prestei atenção na banda. E aí, Gabi, tudo bem? Tiago capítulo 1, vamos ver o que o próprio irmão de Jesus fala, quando ele entende quem Jesus é. E aqui Tiago já está escrevendo, gente, olha só. Ele escreve a sua carta depois do ano 64. Jesus ele morre na cruz no ano 33. 31 anos depois acontece algo terrível. Vem um imperador no Império Romano chamado Nero, e esse imperador manda matar todos os cristãos. Ele declara a religião cristã como proibida, e ele diz que todos os cristãos devem ser mortos. Ele próprio faz uma chacina, onde ele manda perseguir e matar 10.000 cristãos. Inclusive ele mata os discípulos, os apóstolos. Todos eles, menos João, que demorou a ser preso, e quando foi preso já estava bem velho, e aí João foi exilado numa ilha, e morreu preso nessa ilha. Tiago se torna um líder da igreja, na época mais difícil de todas, quando o pescoço dele, estava a prêmio, porque ele era o irmão do próprio Cristo. E aí, irmãos, olha o que ele escreve na carta que ele manda para todas as igrejas, nesse momento tão difícil. Olha o que ele manda nessa carta para todo mundo, e ele manda essa carta para você e para mim, que também passamos por dificuldades. Olha o que ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu escrevo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está falando o quê? As 12 tribos é todo o povo de Deus, que está espalhado pelo mundo. E no versículo 2 ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, por várias tribulações, por várias dificuldades, por várias traições, por várias necessidades, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí olha o versículo 12: bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Presta bem atenção aqui. Volta lá no versículo 1. Tu pode sublinhar isso bem forte. Olha o que ele fala no versículo 1. Como é que ele começa no versículo 1? Ele não diz assim: Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão mais novo do brother de Jesus. Não, ele diz o que? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está colocando Jesus no lugar certo. Jesus não é só meu irmão, Jesus não é só meu amigo, Ele não é só um cara legal, Ele é um rei. A palavra Senhor significa rei, significa aquela pessoa que tem autoridade sobre você, significava um dono, significava então eu pertenço a Jesus e Ele é o dono da minha vida. Quando ele diz servo, pessoal, eu fui pesquisar no original, a palavra original é escravo. Será que Jesus escravizou ele? Não. Ele se entregou. Ele diz assim: eu estou numa condição aonde eu decido servir, obedecer a Deus e ao Senhor. Ele é dono, Ele é Senhor, Ele tem autoridade sobre mim, e o nome dEle é Jesus, e Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. Inclusive ele vai dizer no capítulo 2, que ele também teve que se arrepender e se converter dos seus pecados. Olha só, ele era irmão de Jesus, mas ele precisou se converter e se arrepender. Aqui vem uma pergunta para você: Jesus é o Senhor da tua vida? Jesus é o teu Senhor? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu dono? Ele é a autoridade máxima na tua vida? Eu estou perguntando isso para você. O Espírito Santo está perguntando isso hoje. Jesus é essa autoridade? Ou você brinca com Ele como alguém brinca com o irmão mais velho, que às vezes obedece e às vezes não? Porque Jesus só vai manifestar o poder sobrenatural dele na tua vida o dia que ele for o Senhor da tua vida. Aí você vai desfrutar do poder sobrenatural de Deus, porque Jesus vai ter assumido o lugar certo na tua vida, o dono, a razão de todas as coisas, porque você colocou ele no lugar certo, você deu a ele a honra devida. Vocês viram lá no final, versículo 12 que nós lemos? Você pode passar por todas as tribulações, se você se mantiver perseverante, Deus vai te abençoar, Deus vai te socorrer. No final tem uma coroa para você. Mas ele diz assim: aqueles que o amam. Quem ama a Deus obedece a Deus. Jesus é o teu Cristo? Essa é a minha segunda pergunta. Ele é o teu Salvador? Quando eu digo que Ele é meu Cristo, meu Salvador, eu estou dizendo que eu preciso ser salvo. Eu estou dizendo que eu sou pecador. Eu estou dizendo que eu sou sujo e que eu estava perdido, mas que Ele morreu por mim. E que por causa dEle eu posso ser salvo, porque Ele me resgata da minha condição de pecado. Jesus quer ser o teu Salvador todos os dias. E Jesus quer ser o teu Senhor todos os dias. Senhor das tuas decisões, Senhor das tuas atitudes, das tuas palavras que saem da tua boca. Jesus quer ser o Senhor dos teus relacionamentos, do teu namoro, do teu casamento. Jesus quer ser o Senhor das coisas que tu olha no teu celular. Jesus quer ser o Senhor de tudo. E quando Ele for o Senhor, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe qual é o problema hoje, gente?
A igreja se acostumou com Jesus, e a igreja acha que Jesus é um brode, é um cara legal, que está do lado, e ele é tudo isso. Acha que ele é um bom mestre, e ele é também. A igreja acha que ele é um curandeiro, e ele é. Mas a igreja esqueceu que Jesus precisa ser o Senhor. Ele precisa ser o dono, e eu preciso obedecê-lo. Eu preciso me render, eu preciso fazer o que é necessário hoje. Porque eu não sei o dia que ele vai voltar, eu não sei o dia que a trombeta vai tocar, mas eu quero ser encontrado com azeite na minha botija. Porque eu não estou aqui brincando, porque eu não estou aqui de passagem. Isso aqui não é um clube, isso aqui é um barco de salvação. Eu estou aqui para ter vida e comunhão com Deus, e é isso que eu quero, custe o que custar. Custe o meu emprego, custe o meu trabalho, custe amigos, custe o que for, custe prazeres momentâneos, não importa. Eu quero o Cristo, Ele é o meu Senhor, por Ele eu dou a minha vida, e com Ele eu estarei eternamente. Se Ele não for tudo, Ele não é nada na tua vida. Presta bem atenção, se Jesus não for tudo para você, na verdade Ele não é nada. Quem é Jesus para você? Ele é muito mais do que você pensa. Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele tem poder para fazer tudo, tudo novo. Não há nada impossível. Você pode se ajoelhar agora e pedir algo para Deus, e Ele é poderoso para fazer, e Ele quer fazer. Ele é poderoso para trazer à existência o emprego que você precisa, a noiva, a esposa, o esposo. Ele é poderoso para trazer à existência tudo. Saúde, bens, tudo. Mas presta atenção, se você o buscar por causa dessas coisas, você no máximo vai estar tocando no curandeiro. Agora Ele quer mais, Ele quer ser o dono da tua vida. E se você o buscar em primeiro lugar, as demais coisas te serão acrescentadas. Rasga teu coração hoje na presença de Deus, e tenha um encontro com o verdadeiro Cristo, teu Senhor e o teu Salvador. Quando eu pergunto quem quer que Jesus seja seu Senhor e Salvador, é algo muito sério. É dizer, eu morro para minha vontade, e agora eu vou viver para Ele. Porque Ele é tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu não preciso de mais nada quando eu estou com Ele. Eu não preciso mais da aprovação das pessoas. Eu não preciso mais que os outros me deem migalhas de amor, migalhas de carinho. Quando eu tenho Cristo, eu é que me torno um doador de amor, um doador de carinho. Porque eu tenho tudo o que eu preciso. Desde que eu encontrei Cristo, eu me tornei muito rico em tudo. Tu vai dizer, pastor, tu está rico? Não, mas eu sou espiritualmente rico em tudo, porque não me falta nada. Porque eu tenho um Senhor e Salvador, chamado Jesus. Fecha teus olhos e fala tu com Deus agora. Coloca Jesus no lugar dele na tua vida. Coloca Jesus como centro. Tu és poderoso, Deus. Tu és aquele que pode muito além do que pedimos ou pensamos. Tu és aquele que pode fazer milagres e operar maravilhas, porque Tu és sobrenatural, Senhor. Tu és aquele que pode mudar destinos, transformar a sorte, curar enfermos, libertar cativos. Mas essa noite nós também queremos que Tu seja o dono de toda a nossa vida. Nós queremos Te enxergar, Jesus, como quem Tu és de verdade. O Filho do Deus vivo, o Cristo, o Senhor e o Salvador. Comece a pedir para Jesus se revelar a você. Diga assim, Jesus, eu quero Te conhecer mais. Jesus, eu quero me entregar a Ti hoje, Jesus. Jesus, eu quero andar contigo. Jesus, eu quero ter vida contigo.
Jesus, eu creio que Tu pode tudo, que nada é difícil para Ti. Deus está tocando pessoas em casa agora. Deus está tocando pessoas em casa agora. Há uma senhora sentada na sala sozinha. Jesus manda dizer para você, senhora, Ele está aí do teu lado. Ele se importa contigo, mesmo que teus filhos não te liguem, não te procurem. Cristo te ama. Cristo está contigo. E Ele tem preparado tudo para ti. Deixa Ele tirar do teu coração esse fardo, esse peso, senhora. Oh, Deus está tocando jovens aqui essa noite que tinham medo. Medo do futuro. Medo de perder alguma coisa. Medo na saúde. Medo nas finanças. Medo se as coisas iam dar certo. Oh, Jesus está tocando jovens aqui dizendo: filhos, abram os olhos, porque eu sou sobrenatural. E vocês estão comigo. Vocês não precisam ter medo de nada. Vocês não precisam mais andar de cabeça baixa. Vocês não precisam se sujeitar à escravidão de pessoas. Vocês não precisam se deixar dominar por ninguém ou por nada, porque eu sou o dono, eu sou o Senhor, eu sou tudo na tua vida. Deus também está curando corações aqui essa noite de pessoas. Pessoas que sentem que não são compreendidas. Pessoas que sentem que os outros não as conhecem de verdade. Jesus está dizendo: fica tranquilo, filho. Foi assim comigo também. Filha, fica tranquila. O importante é que o Pai sabe quem tu és. Oh, Jesus está aqui esta noite. Ele está aqui. Isso é real, Ele está aqui agora contigo. Abre o teu coração e fala com Ele. Faça uma oração agora singela, você mesmo com Deus. Peça perdão se você tem colocado Jesus de lado na sua vida. Fale com Deus agora. A imagem do Deus invisível, Tu és tudo que nós queremos ver. Tu és a imagem do Deus invisível, Tu és tudo que nós queremos ver. Tu és a imagem do Deus invisível, Tu és tudo que nós queremos ver. Tu és a imagem do Deus invisível. Jesus está falando com pessoas aqui essa noite. Eu gostaria de orar com todos vocês, mas primeiro Deus coloca no meu coração de orar por pessoas, junto com pessoas que decidem fazer de Jesus o seu Senhor, o seu tudo, o seu dono. Talvez Jesus até hoje ocupou uma parte parcial da tua vida. Talvez tenha um pedaço da tua vida onde Jesus nunca pôde entrar. Ou talvez você nunca entregou todo o seu coração a Ele.
Ou quem sabe você deixou outras coisas tomarem o seu coração. Essa noite Deus está te convidando a tomar uma decisão radical, de rasgar o seu coração e fazer de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Se você deseja que essa noite Jesus se torne o teu Senhor, o teu dono, levanta a tua mão aonde tu estás. Levante a tua mão. Deus está vendo a tua mão levantada. Oh, Deus está enxergando essas mãos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele diz: eu quero governar todas as áreas. Você que levantou a mão, fique de pé. Convido você a ficar de pé e colocar a mão no seu coração. Algum jovem vai chegar perto de você agora, algum obreiro, vai aí do teu lado, te abraçar, orar junto com você. Oh, Deus está vendo, Deus está vendo. Lou, nos ajuda aqui. Madjer, nos ajuda. Pastor Valdemir, Sirlei. Você que ficou de pé, coloque a mão no seu coração e diga assim: querido Deus, hoje eu decido que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. A partir de hoje, eu decido me tornar servo de Jesus Cristo. Eu decido entregar a minha vida a Ele. A partir de hoje, Jesus é o dono da minha vida, e Ele tem toda a autoridade sobre ela. Diga assim: eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus sonhos, os meus planos e os desejos maus que eu tinha no meu coração. Perdoa-me, Senhor, por todos os pecados. Me lava com o sangue de Jesus. Coloca o meu nome no teu livro, Senhor, e me dá, Senhor, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa pessoa que está do teu lado vai orar por você agora, vai te abençoar. Nós declaramos que a partir de hoje você é uma nova pessoa. Menina, menino, a partir de hoje Deus faz tudo novo, Deus faz novas todas as coisas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. A partir de hoje teus pecados são perdoados, o teu passado é apagado, e o Senhor diz: eu te dou um novo tempo, eu te dou uma nova história.